Olá, pequeno gafanhoto. Olá, você que está no meu grupo de modulação Master Quantic, lá no WhatsApp. É um trabalho de modulação gratuita que eu faço toda semana para alinhar o seu campo ao campo da liberdade financeira. Cada semana a gente vai olhando as dissonâncias. O que existe no nosso campo coletivo enquanto grupo que está destoando, que está dissonante do campo da manifestação da liberdade financeira. E é assim como, conforme as coisas vão surgindo, a gente vai modulando e trazendo com os vídeos o ganho de consciência necessário para que a gente possa realmente promover uma transformação. Então, vamos entender o seguinte, esse trabalho, ele é um trabalho coletivo, certo? Para o grupo, mas ele é um trabalho que precisa da sua transformação pessoal, que precisa do seu entendimento do que está sendo trabalhado, porque as informações, elas vão para o seu campo, mas o tempo que elas vão levar para serem absorvidas, o quanto de absorção dessas informações cada um de vocês vai trazer para o seu dia a dia, vai depender do nível de consciência de cada um. Então, por isso é tão importante assistir os vídeos, por isso é tão importante fazer esse trabalho de olhar para si, olhar para os padrões, entender e promover as modificações, promover os alinhamentos, promover as ressignificações que são sugeridas a cada modulação. Então, vamos embarcar mais uma vez na nossa viagem. Deixa eu ir aqui para as minhas anotações, porque é tanta coisa que eu acabo esquecendo, né? Então, vamos lá. A vitalidade geral do grupo, a vitalidade é a quantidade de energia com a qual o grupo está se manifestando. Não estou ainda analisando em relação à liberdade financeira. Eu estou analisando a nossa quantidade de energia, a nossa vitalidade. Está em 70%, é uma vitalidade para o grupo bastante boa. E o índice de Bovie, que é o índice do bom funcionamento dessa energia. Se ela é uma energia de qualidade. Ele está a 10.500, então você que me acompanha aqui já sabe que a partir de 6.500 a gente já tem uma energia de qualidade, certo? Então a gente está com 10.500, energia tá bacana. Mas aí eu fui analisar os dados em relação do grupo com o campo da liberdade financeira. E aí as coisas mudaram bastante, tá? Vamos lá. Para começar, o padrão energético do grupo relacionado à liberdade financeira é um padrão de contração. O padrão de contração, ele é um padrão de medo, é um padrão restritivo, é um padrão de impedimento de mudanças, né? Ele é um padrão que gera estagnação e frustração. Então, vamos entender o seguinte, que na minha relação, na relação do grupo com a liberdade financeira, muitos de nós está vivendo dinâmicas de estagnação e de frustração, tá? O arquétipo que está atuando é o arquétipo do julgamento, e ele está sendo manifestado através das nossas sombras, não através do potencial de luz do arquétipo. E a gente vai entrar nesse entendimento para ver o que esse arquétipo está dizendo para a gente e onde a gente pode mudar esse padrão. Então, vamos entender o seguinte, a ressonância do grupo com a liberdade financeira está em 30%. A vitalidade está em 100%. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que a gente, embora esteja com bastante energia para atingir a liberdade financeira enquanto grupo, mas essa energia, ela está sem alinhamento, ela está sem foco, ela está indo para tudo quanto é lado e sendo muito pouco efetiva. Ela está num padrão de dispersão. Por isso acaba gerando estagnação e frustração, porque não tem quantidade de energia focada necessária para gerar a transformação daquilo que você está fazendo para gerar o potencial de liberdade financeira para você, beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse arquétipo
do arquétipo do julgamento. Esse arquétipo, ele é um arquétipo que fala de renascimento, tá? Então, vamos entender que ele está trazendo para a gente informações desde o nosso nascimento, que estão limitando a nossa relação com a liberdade financeira. Então, vamos entender o seguinte, muitos de nós podemos estar aqui vindo de uma gravidez não planejada, ou de problemas e situações em que essa criança não era desejada ou não foi desejada por algum momento do período da gravidez, ou que essa criança, no primeiro período dela de vida, ali nos primeiros meses ou nos primeiros anos, ela foi uma criança que se sentiu responsável por deixar a dinâmica dos pais ou daqueles que cuidavam dela mais difícil. Vou dar um exemplo aqui de como isso pode acontecer. Por exemplo, quando eu era criança, quando eu era bebê, né, a minha avó, ela tinha 36 anos quando eu nasci. Então, minha avó era muito jovem. Minha mãe trabalhava fora. Então, eu ficava com a minha avó. Só que minha avó tinha muitas dinâmicas para fazer. Então, existia uma impaciência da minha avó em cuidar de mim, porque ela estava deixando de fazer coisas que eram importantes e prazerosas para ela, para estar tomando conta de neto. Entende isso? Então, para mim, enquanto ser que está em processo de absorção, né, de frequências, que a criança ela está até os 7 anos no circuito cerebral em teta. Então, ela está numa conexão profunda, numa conexão, no entendimento vibracional muito profundo. Essa criança faz uma leitura das expectativas, da frequência com a qual ela está se relacionando de forma intuitiva. Então, são essas frequências que estão fazendo essa primeira programação naquela criança. As frequências do período de pré-concepção, as frequências do período de concepção, as frequências no período de gestação, durante o parto e a primeira infância. Essa é a construção base do que a gente vai viver enquanto adultos. Entende? Então, é importante que essa carta traz para a gente que essas dinâmicas desse período, elas estão afetando negativamente a nossa relação com a liberdade financeira. Então, eu até escrevi o seguinte aqui: sensações profundas de não pertencimento, de desvalorização de si mesmo, que vem desse período, né? Vidas que começam com a impressão delas serem incômodo, né? Gerando uma rejeição inconsciente da própria presença no mundo. Então, como reflexo, muitos de nós, o que é importante, eu falo sempre, nós estamos em grupo, então todas as ressonâncias que são encontradas, elas estão falando de todos nós, sem exceção. Ah, Renata, mas eu fui muito desejada. Ah, Renata, mas eu não sinto assim. Ah, eu era a princesinha do papai e da mamãe. Olha só, em algum momento, essa frequência encontrou com você e ficou impregnada no seu campo. Porque se isso não fosse uma realidade, você não estaria nesse grupo. Porque cada grupo que existe, ele é um grupo formado por ressonâncias. Então, o que acontece é que algumas pessoas têm mais dessa frequência e outras menos. Mas todos temos essas frequências no nosso campo. Beleza? Então, vamos lá. Então, como reflexo, muitos de nós do grupo sabotamos os nossos talentos e vocações. E eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso, porque o trabalho que a gente desenvolve de liberdade financeira é uma liberdade com propósito. É uma liberdade onde você encontra uma plenitude no desenvolvimento da sua atividade profissional, onde você encontra o total alinhamento com as suas habilidades inatas, com aquilo que é quem você é. Aquilo que para você é fácil, é fluido, é prazeroso. Aquilo que
você tem de bom para desenvolver. Então, por exemplo, eu, enquanto criança, eu sempre fui uma criança esquisita. Eu sempre fui ligada à espiritualidade e a minha família não tinha nenhuma ligação com nada nesse nível. Inclusive, eles não eram praticantes de nenhuma religião. Isso não era um assunto ou uma necessidade dentro da minha família. Eu fui a primeira pessoa a começar a ter ligação com a espiritualidade. E eu, enquanto criança, para vocês terem uma ideia, aos 9 anos de idade, eu contratei para mim, eu aos 9 anos, sempre fui abusada, né, gente? Eu contratei para mim uma aula semanal com um grupo de testemunhas de Jeová, porque eu queria entender a Bíblia. Aos 9 anos de idade. Aos 12 anos, eu já tinha lido todos os livros de Allan Kardec. Eu passei pela Igreja Católica, eu fiz IAC, porque eu queria saber como era. Eu fiz primeira comunhão, eu fiz IAC. Eu fui para a Igreja Evangélica conhecer o culto de libertação. Eu fui para o centro de kardecismo, fui kardecismo com Umbanda, frequentei a Umbanda, frequentei o candomblé. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis saber como as coisas funcionam. E a parte da Bíblia que mais me chamava a atenção era o Apocalipse. Eu queria entender o Apocalipse. Eu, desde criança, eu sabia que a escrita era metafórica, né? E eu queria entender o que aquilo ali estava me dizendo de fato. Eu sabia que haviam códigos por trás daquilo ali, mas eu queria entender. Então, quem eu entendia que eram as pessoas que mais estudavam a Bíblia, eram os testemunhas de Jeová. Então, eu queria aprender, eu queria saber o que eles sabiam. Lógico que não deu certo, né, gente? Porque eles não querem pessoas questionadoras. E eu questionava tudo. Tinha que fazer sentido para mim, minimamente. Né? Tinha que ter uma coerência. E mesmo aos 9 anos, eu percebia que não existia isso. Ah, por que é assim? Ah, porque Deus quis. Ah, porque Deus mandou. Ah, porque é assim. E pronto. E você não tem mais direito de questionar. Como se você estivesse cometendo uma heresia. Né? Mas, para mim, sempre foi muito importante saber. E daí, eu hoje, olhando a minha trajetória, é fácil entender por que hoje eu faço o que eu faço. Porque eu vim com uma capacitação natural para entender o sutil, para trazer clareza e uma forma mais prática de ler esse campo multidimensional, de entender como viver no agora, nesse momento apocalíptico, que é o momento da nova era. Né, que é o momento de transição planetária. Por isso eu tinha tanto interesse por esse livro específico da Bíblia, porque ele tinha informações para mim sobre o que eu vim fazer aqui. Então, quando eu olho para o passado com o olhar de hoje, eu entendo todo o meu percurso, eu valido cada experiência, eu valido cada situação que, quando aconteceu, foi vista para mim como uma frustração, como uma perda, como um erro, e hoje eu digo, uau, sem cada uma dessas situações, eu hoje não estaria onde eu estou, hoje eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo, hoje eu não teria o entendimento que eu tenho. Então, entender que esse arquétipo do julgamento, ele é um arquétipo que fala da sua capacidade de renascer. Como assim? De renascer na percepção que você tem de si mesmo, de renascer na percepção que você tem sobre toda a sua trajetória. Esse arquétipo fala também da questão do auto-julgamento, do quanto você se julga, do quanto você se limita, se culpa, e do quanto você é julgador com o outro. Porque aquilo que eu faço comigo, eu faço com o outro. Aquilo que eu faço com o outro, eu faço comigo. Então, não tem como eu ser julgadora com o outro e não ser auto-julgadora. Entendem? Então, esse arquétipo, ele está nos conduzindo por um processo de ressignificação da nossa história.
onde a gente se permite reescrever o entendimento que a gente tem sobre quem se é, sobre a vida que viveu até então, para que eu possa me posicionar no agora e conseguir me alinhar com as frequências para que eu me conecte com os saltos de realidade daquilo que eu quero viver agora, tá? Então, esse arquétipo, ele vai convidar a gente exatamente para entrar em contato com esses talentos naturais, com aquilo que é fácil, que é uma vocação natural, tá? Então, muitos de nós estão ainda em dinâmicas pautadas em busca de dinheiro. Esse é o caminho mais rápido para a frustração. Porque o dinheiro, eu vou falar mais uma vez, e vocês vão me ver falando sempre isso. O dinheiro, ele é consequência do que eu sinto. Ele não é um reflexo do que eu faço. Dinheiro é polaridade yin, é feminino. Não tem a ver com expansão, não tem a ver com ação, não tem a ver com atividade, com aquilo que eu ofereço ao externo. Tem a ver com aquilo que eu ofereço internamente, para que depois eu transborde para o externo. Então, o dinheiro, ele está associado ao quanto de prazer, alegria, satisfação eu tenho com aquilo que eu estou fazendo. E daí, vocês já conseguem ter total clareza se o que vocês estão fazendo está alinhado à prosperidade com liberdade financeira ou não. Ou está alinhado à necessidade de ter dinheiro. E aí está alinhado à escassez, tá? Deixa eu tomar minha água aqui. Vocês já baixaram o e-book de vocês, do Aqua? Tem, eu coloquei lá no grupo, e tem também para o pessoal lá no Instituto Maestria Quântica. Baixem e entendam o que é essa tecnologia, o que é a nossa terapia na garrafa. Corre lá, hein? Então, esse arquétipo traz para a gente a falta de prazer ao viver e a falta de prazer que a gente tem ao realizar. E essa falta de prazer ao realizar está exatamente na nossa falta de capacidade de reconhecer os seus próprios talentos, de reconhecer aquilo que te dá prazer em fazer, aquilo que você faz com o pé nas costas. Aquilo que é tão fácil para você que você às vezes pensa assim, gente, mas será que tem gente que pagaria para receber isso? Porque isso é tão simples para mim. Entendem? Esse arquétipo também alimenta a autoimagem crítica e padrões de auto-julgamento e julgamento do externo, como eu já havia dito. Então, para finalizar aqui a parte do arquétipo, esse arquétipo ele nos convida a um renascimento, a uma reconfiguração da percepção de si, acessando o verdadeiro valor individual, além da aprovação externa. Beleza? Então, o nosso diagnóstico ficou da seguinte forma, né? Alinhamento vibracional 40% com o campo da liberdade financeira. Função de colapso de onda, 20%. Manifestação rápida, nossa capacidade de manifestar rapidamente, 10%. Merecimento, 50%. Percentual de desprogramação da escassez, 20%. Então, gente, a gente continua criando dinâmicas de trabalho pautadas na necessidade de ganhar dinheiro e não no prazer de servir. Entendam que nós estamos na faixa vibracional de 500 Hz, que é a faixa do servir. Então, se eu quero fluxo financeiro, o fluxo financeiro abundante vem da minha capacidade natural, inata, de servir com aquilo que é abundante em mim. E não aquilo que dá mais dinheiro. Certo? Então, entendam isso.
O que mais a gente tem aqui? Liberação de controle, de querer controlar tudo, 50%. Informação não linear. A nossa capacidade de perceber sincronicidades, de receber insights, está em 100%. Muito bom. A nossa neutralidade emocional para poder entrar nesse campo de liberdade financeira, 20%. Integridade do nosso campo áurico, 70%. Sincronicidades, 70%. Ordem geométrica, 20%. E influência externa, 30%. Não vou entrar em detalhes com vocês, mas tudo isso está sendo modulado, tá? Durante essa semana inteira. Está sendo trabalhado junto com a Morphos, esse equipamento quântico, que, através das ondas escalares de Tesla, ela requalifica a realidade. Ela acessa o nosso campo mórfico, nosso campo informacional, nosso campo energético, nosso campo geométrico e reconfigura tudo isso para que a gente possa manifestar novas dinâmicas na realidade, tá? Então, eu vou agora trazer para vocês um textinho explicativo de tudo isso que eu li agora para vocês, tá bom? Então, esses dados, eles indicam uma baixa coerência geométrica, baixa capacidade de colapsar a função de onda, ou seja, de transformar intenção em manifestação. Isso se reflete com lentidão dos resultados, na frustração emocional, favorecendo o padrão de autossabotagem. Até porque, qual é o padrão energético que estamos vibrando enquanto grupo? Padrão de contração, que é o quê? Estagnação, certo? A neutralidade emocional baixa de 20%, ela indica uma forte carga emocional não integrada, como ressentimento e rejeição. A informação não liberar em 100% mostra que o campo ele está resistente à mudança. Lembra? Campo medo de mudança, né? O campo energético contraído, né? O que pode ser desbloqueado por frequências específicas de desprogramação em virtudes de amor e de aceitação. Quais os padrões que nós detectamos? A crença predominante de ressentimento. Então, veja, a gente está preso lá na criança que se ressentiu, se sentindo um incômodo, ok? Que o arquétipo está trazendo para a gente. Padrão de ação, autossabotagem. Eu limito o meu acesso à liberdade financeira. Condição mental, cansaço. Por quê? Porque muito provavelmente a gente está trabalhando para caramba, a gente está colocando ali, né, se desenvolvendo para ter essa liberdade financeira, mas como a nossa energia não está focada, é um trabalho que não rende, é um trabalho que não flui, é um trabalho que quanto mais eu faço, menos resultado eu tenho, e aí eu tenho que fazer ainda mais para ter um pouquinho de resultado, e aí o que gera? O cansaço, tá? Condição psicológica, rejeição e ressentimento. E a virtude a ser ativada, coragem com autossuficiência. Então, aqui o que eu estou fazendo, né? Qual foi a modulação? Reequilíbrio do campo mórfico com amorfos, ativação arquetípica da virtude da coragem com autossuficiência, e limpeza da escassez, elevação do merecimento, ressignificação da autoimagem de cada um de nós, tá bom? Vamos lá. Estou ativando modulação do campo da abundância com o reforço das virtudes elevadas. Estou inserindo frequências para integração emocional e redução de interferência externa no nosso campo. Então, o que é importante a gente entender é o seguinte, a gente está num período crítico, ok? Cada um de nós entendendo, né, diante do seu padrão de consciência, uns mais, outros menos, ok? E eu costumo dizer a vocês o seguinte, quando está um caos, é maravilhoso, porque o pior lugar para se estar é na zona de conforto. É aquele lugar que não é bom, mas ele não é péssimo.
Então, a gente vai empurrando com a barriga e não faz nada para sair dali. Entende? Quando as coisas estão caóticas, é o melhor momento para se criar o que se deseja, para criar o que quiser. Por quê? Porque está tudo um caos mesmo. Então, todas as estruturas estão abaladas. Você vai ter que promover mudança e você já ganhou consciência sobre isso. Você precisa se reposicionar, você precisa tomar decisões, você precisa fazer escolhas. Esse não é o melhor momento para se viver, gente? Porque é nesse momento que você tem a total condição de definir como vão ser os seus próximos anos. Então, eu vou dizer para vocês, é um padrão crítico, mas extremamente promissor. Porque você tem o apoio das modulações, você tem o apoio dos vídeos trazendo ganho de consciência para esses padrões. Você tem o apoio do Instituto. Por exemplo, lá no Instituto, nós temos um tratamento de 21 dias que trabalha a ativação da família arquetípica divina. Então, 7 dias a gente trabalhando a criança interior, exatamente para essas dinâmicas que surgiram aqui com o arquétipo do julgamento. Depois a gente trabalha as questões do pai e da mãe dentro de cada um de nós, porque pensem o seguinte: todos nós temos dinâmicas desafiadoras com os pais, com um dos pais, com ambos os pais, ok? Por mais que você possa dizer, não, eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus pais. Lindo, mas em algum momento existe uma situação que é conflitante, existe alguma coisa ali que precisa ser ajustada. E precisamos lembrar que são crianças feridas criando novas crianças. Entendem? Então, é óbvio que a gente traz resquícios das dores e das sombras dos nossos pais para as nossas dinâmicas. Lembrem que nos primeiros anos nós estamos com as nossas ondas cerebrais em teta, em processo de hipnose, absorvendo todas as frequências e padrões como uma esponja, sem nenhum filtro. Então, é óbvio que as dinâmicas dos nossos pais fazem parte, mais ou menos, das nossas dinâmicas. E quando a gente fala de cura, né, da relação do pai e da mãe, a gente não está falando necessariamente de voltar a ter contato para quem não tem. A gente não está falando necessariamente de convívio, mas a gente está falando de cura interna. Porque entenda o seguinte: existem pessoas que, mesmo sendo da nossa família, elas próximas a nós, elas nos fazem mais mal do que bem. Elas elas interferem no nosso campo e, pelo vínculo emocional, elas conseguem acesso mais facilmente que outras pessoas e acaba sendo uma convivência que não é tão fluida, que não é tão gratificante. E a gente tem a opção e a escolha de não querer estar junto, ou de estar junto o menos possível, para que, quando estiver junto, possa se ter ali, pelo menos, momentos gratificantes, né? Que a proximidade constante não permite que isso aconteça. Isso é natural e está tudo bem. E eu vejo gente carregando culpas imensas, porque tudo o que queria era estar longe de pai e de mãe. Mas aí a culpa, mas ele já tem uma certa idade, como é que eu vou fazer? Eu não vou dizer aqui para vocês o que cada um deve fazer, mas entendam que a culpa é o pior lugar para se estar. É o pior sentimento para se sentir. Então, voltando aqui para as dinâmicas de pai e mãe, por exemplo, eu entendi na prática, porque isso é uma realidade minha, assim como da grande maioria das pessoas, que o que eu precisava era entender que quanto mais eu rejeito os aspectos de um ou de outro que eu acho detestável, que para mim não é aceitável, que fez com que eu quisesse ser um ser humano completamente diferente do pai e da mãe, eu entro em conflito interno comigo mesma, porque eu sou feita da junção deles.
Então, existem dentro de mim canais dos meridianos que são herdados do pai e da mãe, que são as frequências herdadas do pai e da mãe. Então, como que eu posso me conectar de uma forma positiva, abundante, permitindo o fluxo total de energia na minha vida, se eu estou em guerra, em conflito com características que são minhas? E aí eu comecei a me questionar sobre tudo isso e a entender o seguinte, que o que eu precisava era, primeiro, entender que o fato de eu ser filha não faz com que eu tenha que viver as mesmas escolhas que os meus pais, mas me capacita com habilidades e talentos herdados. Então, eu tenho talentos que vieram da minha mãe e que me ajudam a ser a pessoa que eu sou. Eu tenho talentos e habilidades herdadas do meu pai que me capacitam para a vida. Então, quando eu honro esses talentos, quando eu honro essas habilidades dentro de mim e entendo que eu não tenho que fazer as mesmas escolhas, porque o que a gente não quer é viver a vida que eles viveram, é repetir o que eles viveram. Só que a vida que eles viveram diz respeito às escolhas que eles fizeram. E a gente é livre para fazer escolhas completamente diferentes. Desde que, aí é o pulo do gato, pega isso. Desde que eu não esteja lutando para ser o oposto deles. Porque tudo aquilo que eu rejeito, eu alimento em mim. Eu manifesto. Então, quanto mais eu quero ser diferente, mais igual eu me torno. Quando eu entendo que eu posso ter as características, mas que eu não preciso ter a mesma vida, porque eu tenho escolhas diferentes, consciência diferente, vivência diferente, eu posso honrar tudo aquilo que eu recebi da minha hereditariedade e seguir para o meu próprio caminho, para o meu processo de ir para a vida de forma fluida, sem conflitos comigo mesma, com os meus aspectos herdados. Então, lá dentro do Instituto, você tem 7 dias que você trabalha a criança, 7 dias que você trabalha a dinâmica do pai e mãe, depois 7 dias que você trabalha a dinâmica das polaridades masculina e feminina dentro de cada um de nós. Esse é só um dos inúmeros trabalhos que a gente tem lá dentro do Instituto. O que eu estou dizendo para você é que se você pode investir R$ 59,00 por mês para receber modulações 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você receber um campo de proteção ininterrupto, para você ter acesso a conteúdos de escolas iniciáticas, para que você tenha acesso a mandalas informadas para o mês inteiro, para fazer com que você esteja conectado com esse campo de abundância e de liberdade financeira o tempo todo. E mais vários trabalhos que a gente desenvolve lá dentro, vá para o Instituto. Lá é o lugar para você aprimorar, para você refinar, para você dar saltos quânticos, ok? E antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte: quinta-feira, dia 17, a gente vai ter um evento, um aulão, às 7 horas da noite, sobre a EFT, a técnica de liberação de emoções. E eu vou trazer para vocês um entendimento do porquê a EFT é tão poderosa, que ninguém fala, que ninguém traz. Eu já fiz vários cursos de formação de EFT, e o que eu estou falando com vocês é algo extremamente poderoso. E para você que é modulador, você está no Instituto Maestria Quântica, você vai receber o protocolo da EFT digital. Ah, Renata, o que é EFT digital? Você vai saber na aula no dia 17.
E para você que não tem Amorphous, mas está dentro do Instituto, você vai poder se beneficiar da FT Digital também dentro do Instituto. Então, gente, é imperdível. Ah, mas é só para quem está no Instituto? É só para quem tem Morphos? Não. Se você não está no Instituto, mas você está aqui no grupo e você quer utilizar a FT com consciência, saber do que é essa técnica, ter essa ferramenta incrível com você, esteja na aula do dia 17, às 19 horas. Vai ser incrível e transformador. E eu espero você lá. Eu espero que vocês tenham entendido o trabalho dessa semana. O arquétipo do julgamento, ele é um arquétipo muito rico. Ele está trazendo para nós muitas informações para a gente olhar para essas questões, principalmente do ressignificar da nossa história. Do que eu escolho, de quais as etiquetas eu escolho colocar na minha trajetória. Porque, lembrem-se, as coisas, elas somente são. Quem define se algo que está acontecendo é positivo ou negativo somos nós, através da etiqueta que eu coloco, através do significado que eu coloco naquilo que acontece. É só nesse momento, quando eu coloco o significado, que ele tem substância, que ele vira matéria, que ele entra num processo de adensar e de manifestar. Então, se eu mudo as etiquetas, eu mudo a frequência, eu mudo o significado e eu manifesto de forma positiva e coerente. Tá bom? Grande beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau. Até quinta, hein? Beleza.